Fala pessoal, Alessandro Valentim aqui. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa nova revelação da Espanha no fisiculturismo chamado José Manuel Munhoz. É um garoto que me impressiona muito, se não me engano ele tem 24 anos, parece que começou a treinar com 16 lá em 2017, né, com um sonho de se tornar um atleta de fisiculturismo. E assim, é um físico que me remete muito aos físicos mais clássicos ali do final dos anos 80, né? É o Gary Stridon, Barry DeMay, físicos, atletas altos, né? Extremamente condicionados e com o principal que eu acho que um atleta de fisiculturismo tem que focar 50%, né? Que é exatamente a apresentação no palco, né? São as transições de pose, a leveza, a magia, a maneira que você, como você entrega o produto. Por exemplo, o Arnold, quando ele foi para a Inglaterra em 66, 67, ele tinha esse problema. Ele era um cara que tinha um excelente físico, mas não sabia posar. E foi aí que o Veg Bennett começou a estruturar, né, as coreografias do Arnold, e ele começou a posar com mais leveza. E eu percebo que uma das características do Manuel é exatamente a apresentação no palco. Você vê como conta muito, né? Bom, mas antes da gente entrar diretamente nesse vídeo, após essa pequena introdução que eu fiz, se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, já deixa ali um comentário pertinente ao tema, deixa ali o seu like, porque isso é bom, porque o algoritmo entende que você gostou do vídeo e ele vai aparecer para mais pessoas. Mas enfim, José Manuel Munhoz. Eu queria falar sobre, a gente já falou um pouquinho sobre as características do garoto, acho que ele tem 24 anos, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre os pontos fortes e os pontos fracos, né, desse atleta espanhol. É um atleta que me impressiona muito pelo condicionamento que ele apresentou, principalmente ali no California Pro, que foi o evento que ele ganhou a vaga para o Olímpia desse ano. A gente sabe que fisiculturismo, a progressão pode ser muito rápida. Ele pode chegar no Olímpia esse ano, ter uma boa colocação, como pode chegar também e não ter, e no ano que vem vir e ganhar. Tudo é possível. Agora, o que a gente tem que observar é que dentro de uma categoria tão competitiva não se pode vacilar, né? Ou seja, o atleta ele tem que estar extremamente focado naquilo. Essa observação que muitos estão fazendo, por exemplo, quanto ao fato do Ramon ter voltado em tão pouco tempo, né? E ele deu algumas declarações falando sobre família, sobre o patrocinador, sobre trabalho, que a gente entende até certo ponto. Só que é preocupante pelo seguinte, a gente sabe que todos os atletas que estão buscando o topo do Mr. Olympia estão fazendo o extraordinário. Tá? Não é só aquilo que pede, não é só aquilo que é necessário, não é só aquilo que os outros estão fazendo. É o extraordinário, é além do que é possível. Eu me lembro que o Dory Yates, quando ele chega no cenário ali do fisiculturismo no início dos anos 90, em 1990 ele compete ali no Night of the Champion, ele perde para o Benaziza, mas no ano seguinte ele conquista o título e ele vai para o Olímpia. Muita gente já falava, o Dory é o cara que vai tirar o título do Lee Haney. Ninguém de fato acreditava que seria possível, mas colocava ele como um contender à altura. E o Doria, ele chegou a dizer o seguinte, cara, o Lee Haney era um deus, né? O cara que estava ali a 8, a 7 títulos, eu ia competir contra ele, mas ele tinha uma convicção no coração dele. Ele falou, cara, ele pode ser tudo isso, ele pode ser um campeão, ele pode ser uma lenda, mas uma coisa ele não faz, ele não treina tão duro quanto eu. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele entendeu, segundo a sua própria observação, que era impossível treinar tão duro quanto ele, era impossível se dedicar o tanto que ele se dedicava, era humanamente impossível. Isso de corpo e alma, né? O próprio filho do Dory chegou a dizer que o pai, mesmo presente, ele não estava ali em espírito, né? A cabeça estava literalmente focada nos treinos. Então eu acho que esse é o espírito do campeão. Quando foge um pouquinho dessa regra, né, você tem um tempo de carreira, meu irmão, é só aquilo ali. O Shao Rei, por exemplo, foi um cara que ele só veio se relacionar e ter uma família e filhos depois da sua carreira de fisiculturismo, porque ele sabia que ele tinha que estar extremamente focado naquilo, exatamente naquilo. O Arnold era um cara que ele não permite, por exemplo, terminou o namoro dele com a Bárbara Outland, porque a Bárbara o acusava de ser muito ambicioso. E ele sabia que se ele permitisse qualquer coisa externa interferir no foco, no objetivo dele, ele não ia conquistar o sucesso, né? Inclusive é legal falar sobre essa questão do Arnold, que tem uma conversa
dele com o Ed Giuliani no Pumping Iron, quando o Ed fala, eu vou treinar o Lou Ferrigno, né, e ele vai estar tão bom quanto você para o Olímpia. E aí o Ed fala para ele o seguinte, olha, o leão que está subindo a montanha, ele tem muito mais fome do que o leão que já está lá em cima da montanha. Então o que acontece? O leão que está subindo a montanha, ele precisa realmente ter essa vontade além do que o campeão que já está lá em cima, né? E você percebe que o Chris Bumstead, ele se isola, ele se coloca ali no centro de treinamento pessoal dele, enfim, produz o conteúdo dele que é importante para a marca, mas você vê que não tem, sabe, essa publicidade toda que existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil é muito complexo isso, principalmente porque a gente foca muito num atleta só. A gente tem vários atletas, né? Você tem o Gorila, você tem o Zanca, você tem tantos atletas, mas parece que o foco sempre está no Ramon. Eu acho que está no Ramon, e a maioria tem falado dele, porque gera conteúdo que hypa, né? Que viraliza, enfim. Mas eu acho preocupante também para a carreira dele. E tem que saber o quanto que se quer, né? A gente tem que saber o quanto que ele quer realmente chegar e se tornar Mr. Olímpia. Mas o que acontece? Esse garoto, assim como o Wesley Vissers, como o Ramon, como o Chris Bumstead, ele tem totais condições de vencer o Olímpia. E uma coisa que me chamou muita atenção no físico dele, vou falar sobre o ponto forte primeiro, foram os dorsais e o posterior de coxa. Ele tem dorsais assim extremamente poderosos, inclusive dorsais que podem fazer frente ao Chris Bumstead no Olímpia. Tem uma frase que muita gente gosta de dizer, que é quando vira de costa que o jogo começa, né? Que separa os homens dos meninos. E o Dorian, por exemplo, em 1997, quando ele vence o Nasser, muita gente falava que, apesar do bíceps rompido, do tríceps lesionado, quando ele virava de costas, era destruidor, avassalador. Então, um bom duplo bíceps de costas pode realmente impressionar os jurados e pode mudar a decisão dos mesmos com relação ao resultado. Então esse cara realmente ele tem um bom duplo bíceps de costas, né? Ele tem dorsais realmente poderosos e tem também um posterior de coxa extremamente condicionado, pelo menos é o que eu estou fazendo uma avaliação do que ele apresentou no California Pro. Tá? A gente não sabe como é que vai ser para o Olímpia, mas realmente me impressionou. Fora a maneira e a leveza como ele se mostra no palco, que me lembrou muito o Barry DeMay, me lembrou muito o Gary Stridon, aquele pessoal ali do final dos anos 80. O ponto fraco dele, na minha opinião, são os tríceps. Tá? Ele tem bíceps poderosos, né? E tem essa dificuldade nos tríceps, que era mesmo o mesmo problema do Arnold. Todo mundo sabe que o Arnold ele tinha dois grupos musculares que ele teve que trabalhar ao longo da sua carreira para tentar melhorá-los, que era exatamente a panturrilha, as panturrilhas. O Arnold não dava muita atenção às panturrilhas no início da sua carreira, mas quando ele se encontra ali com o Reg Park em 1967 na África, ele foi morar um tempo com o Reg Park. O Reg Park mudou exatamente essa visão dele com relação às panturrilhas. E o Dory Yates chegou a dizer que tem dois músculos, que são os músculos principais para a construção de um físico perfeito, que são os ombros, o deltoide e as panturrilhas. Então todo atleta precisa realmente estar extremamente focado em construir bons ombros e boas panturrilhas. E o Arnold conseguiu mudar as suas panturrilhas, mas os tríceps ele teve um pouco mais de dificuldade. Você percebe, por exemplo, que o Arnold nunca teve boas poses de tríceps, né? Ele praticamente escondia os tríceps. Ele não fazia aquela pose tradicional, né, de tríceps esticando o braço com o braço para trás. Ele realmente evitava aquela pose e fazia algumas outras poses, aquela, por exemplo, que o Ramon gosta de fazer, que evidencializava os tríceps, mas todo mundo sabe que era um dos seus pontos fracos. Agora, o Arnold gostava muito de treinar um exercício que eu acho que é formidável para construir ótimos tríceps e que muita gente hoje já não faz mais, que é o tríceps no banco. Então isso com progressão de carga, né? Em Pumping Iron, por exemplo, tem uma cena do Ed Conan ajudando ele. Então era um dos exercícios que ele gostava muito. Ele gostava muito de trabalhar a extensão de tríceps no pulley também e o tríceps na testa. Esses três exercícios eram os principais exercícios que o Arnold fazia para o tríceps. Mas ele também explorava muito as paralelas ou mergulhos também nos treinos que ele fazia de peito. E também trabalha muito bem os tríceps, né? E esse garoto, se melhorar, na minha opinião, se ele conseguir melhorar os tríceps,
Olha, realmente, isso é a minha opinião, tá, pessoal? É uma avaliação que eu faço como um todo. Se ele conseguir melhorar os tríceps, é um garoto que pode sim causar no Mister Olímpia muito em breve. A gente fala sobre estatísticas, né, avaliando, por exemplo, de forma exclusiva um atleta, mas quando você coloca todo mundo junto ali, a elite, a coisa muda. Ele pode chegar de repente nem ficar entre os 10. Tá? Depende muito como a galera vai estar. Assim como foi no Arnold, que apareceu o Wesley Vissers do nada, ninguém acreditava. Né? Venceu o Ramon, venceu o Wars, venceu todo mundo. Pode aparecer um José Manuel e vencer todo mundo, de repente ficar em segundo, ou até quem sabe vencer o campeão. Então ninguém pode vacilar, nem o próprio campeão. Né? Por isso que, quando a gente fala de atleta de fisiculturismo, essa coisa de, minha família, eu tenho compromisso, isso não cola muito, porque não conta. Tá? É o quanto você quer, é o quanto você demonstra, porque o salário é altíssimo, você está ganhando muito bem para aquilo, é o seu trabalho. Tem muita gente indo para fora do país para treinar, para se dedicar, para viver o sonho de se tornar um Olímpia. Né? Então assim, tá todo mundo querendo isso. Se você não quiser mais que os outros, você nunca vai ser. A verdade é essa. Por isso que a mim me preocupa muito quando eu vejo um atleta falando que tem responsabilidades aqui, leva todo mundo, aluga uma casa, leva a família inteira, vai morar todo mundo lá, pelo menos na época pré-olímpia. Mas e você? O que vocês acharam? O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre José Manuel Munhoz? Será que o garoto tem futuro? Será que ele pode realmente ganhar o título de Olímpia esse ano? Ou quem sabe ficar em segundo? Ou vencer os caras que estão na elite? O que você acha? Comenta livremente aí embaixo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.